Pronto, iniciando aqui a gravação da Lei 7.716 de 89, a Lei do Racismo. Pessoal, inclusive, eu acho que todos deveriam estudar essa lei. Não só quem vai fazer concurso público, isso aqui é uma lei que você tem que levar para o seu dia a dia, certo? Então é um prazer enorme estar aqui com vocês e ainda mais falando sobre a lei, né, que combate aí, né, os crimes de preconceito. Então bora lá, sem mais delongas, vamos começar aqui, gente, ó, com aspectos introdutórios. Começando, né, a abordagem do racismo na Constituição. Onde é que a Constituição, ela traz aí esses mandamentos, essas ordens, para que sejam criados um delito que combata o racismo. Você encontra a previsão, primeiro momento, aqui no artigo 1º, no inciso 3 da Constituição, onde fala que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Tá certo, gente? A gente sabe que existem diversos tratados internacionais que visam, né, acabar com o preconceito, mas o fato da Constituição trazer como fundamento, ó, fundamento base, pilar para a República Federativa do Brasil, a dignidade, já traz aí uma força de combate a qualquer tipo de preconceito, tá certo? Além do mais, você encontra no artigo 3º da Constituição, olha só, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, lá no seu inciso 4º, que diz o seguinte, olha só, promover o bem de todos. Aqui, gente, ó, a parte mais importante, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, a Constituição, ela traz essa força, né, de combate aí a qualquer forma de discriminação. Além do mais, se você pegar lá no artigo 4º, naquilo que rege as relações internacionais, certo? Olha só, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Dentre, né, os princípios, aqui no inciso 8º, temos repúdio ao terrorismo e ao racismo. Pessoal, e não para por aqui não, não para por aqui não. Se você pegar lá no artigo 5º, que trata dos direitos e deveres, né, individuais e coletivos, os direitos fundamentais, se você pegar lá no artigo 5º, inciso, aqui é o 42, né, gente? 42, olha só. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Pessoal, olha só, o que é que a gente tem que observar? Que a prática do racismo não pode ser punido como contravenção. Isso aqui é um mandamento constitucional. É como se a Constituição falasse para o Congresso Nacional, ó, vocês vão criar o racismo, porque a prática do racismo constitui crime. Ou seja, não é contravenção, é crime. Sendo crime, eu quero que ele seja inafiançável, ou seja, não cabe fiança, tá certo, gente? Ele não prescreve, ele é imprescritível. E o sujeito que pratica esse delito ainda vai incorrer em pena de reclusão. Ou seja, não é pena de multa, não é pena de detenção, é reclusão. E a gente vai ver aqui as particularidades, tá certo, da Lei 7.716. Vamos ver se realmente esta lei atendeu à expectativa da Constituição. Porque a Constituição determina que o racismo seja punido como crime, ou seja, não pode ser contravenção, tem que ser crime. Esse crime ele é inafiançável, ele é imprescritível e ainda é sujeito à pena de reclusão, beleza? Então vamos analisar se realmente houve aí, né, atendeu, né, a expectativa aí da Constituição. Bora lá. Pessoal, olha só, a gente tem aqui também, além da previsão na Constituição, né, do combate aí ao racismo, nós encontramos também diversas legislações infraconstitucional, ou seja, estão abaixo da Constituição, que tratam de combate a
formas de discriminação. Por exemplo, o genocídio, certo, gente? Aqui, ó, Lei 6.001 de 73, que protege o indígena. A Lei 7437, certo, gente, ó? Cuida aqui do sexo, estado civil. Questão da mulher, né, gente? Pra você ter noção de como era a sociedade machista, não existia nem a previsão do voto para a mulher. Não existia nem afirmando e nem negando. Era como se algo já fosse subentendido, que a mulher não tem direito ao voto, certo? A Constituição de 34 é quem traz essa previsão, né? Ainda fala um ou outro sexo podem votar. Então, para você ver, né, a gente nunca vai entender, né, como era a mentalidade dessa sociedade, certo, gente? Mas a Constituição de 34, aliás, é quem cita o direito do voto. Em 85, nós temos aqui, né, a lei que protege aqui, gente, ó, essa diferença, né, de sexo e estado civil. A lei principal que estudaremos hoje é a 7716 de 89. É o crime aqui, gente, ó, de combate, né? É crime de combate a forma de discriminação de origem, ó, raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, e o STF acrescentou ainda mais. Olha só, aqui a gente vai entender um pouco sobre o conceito de racismo. E eu vou trazer o conceito de racismo comparativo, vou mostrar para vocês o conceito antropológico, certo? E o conceito jurídico. Esse aqui é o que interessa para a tua prova. O conceito jurídico que o STF traz de racismo. Então, racismo não está ligado só à questão de raça, de cor, tá certo? A gente está ligado muito mais aí a uma questão social, né? O racismo está muito mais ligado a uma questão de social, tá certo, gente? Então, o STF, ele acrescenta nos crimes de racismo, olha só, quem pratica crimes aqui contra a orientação sexual ou contra a identidade de gênero. Não se preocupe, a gente vai ver isso aqui mais à frente, tá certo, gente? Ó, a lei 7.853, ela é de proteção, né, à pessoa com deficiência, a lei de acessibilidade. E nós temos aqui, ó, outras normas, né? Outras normas também que protegem contra qualquer tipo de preconceito. A 9.029, sobre aqui, ó, atestados de gravidez, esterilização, a lei de tortura, né? A própria lei de tortura, ela traz aqui, ó, discriminação, né? Tortura por discriminação racial ou religiosa. Pessoal, o Estatuto da Pessoa Idosa, certo? Porque esse preconceito aqui é contra a idade, né? Questões de idade, né? Questão de pessoas mais velhas, ó, pessoa idosa. A própria lei 14.532, que alterou o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, trouxe a injúria qualificada por referência à discriminação religiosa da pessoa idosa ou deficiência. Pessoal, a gente vai ver também aqui o conceito de injúria racial, tá certo? Tema que é bastante discutido, tá bom? Que virou um dos temas mais cobrados em provas. Depois que houve essa alteração aqui em 2023, separando a injúria do Código Penal, a injúria do caput, a injúria comum, né? Vou chamar aqui em uma linguagem mais simples, a injúria qualificada e a injúria racial, certo, gente? Essa injúria racial, ela encontra a previsão na lei do racismo, a 7.716, lá no artigo 2A, né? Artigo 2A, melhor, artigo 2A, né, da lei. Ou seja, vai ser punido com as mesmas características que você pune o racismo. E aí entra imprescritibilidade, inafiançabilidade, tá certo? Sujeito a pena de reclusão. Isso a gente vai ver, tá certo? Eu trouxe aqui, inclusive, uma tabela para auxiliar vocês no entendimento. Porque acaba confundindo muito aí esses conceitos do que é racismo. Aliás, conceito a gente vai trabalhar bastante aqui, viu, gente? Olha só. Outra lei de 2014 é a lei 12.984, protege aí os portadores de HIV, né, gente, da AIDS, certo? Olha só, a lei 14.000
197 de 2021, foi publicada, né? Publicada com uma vacatio legis de 90 dias, certo, gente? Essa lei aqui, ela já é mais recente, né? Uma proteção aí contra o racismo mais recente. Só que essa lei aqui, gente, ela se aplica no âmbito eleitoral, mas não deixa de ser uma proteção contra o racismo. Tá certo? Então, ó, veja só, ela é de 2021. Então, ó, ela vem trazendo aqui sobre a violência política, tá certo? Em relação aqui, ó, qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Agora, aqui, ó, dentro, né, do exercício dos direitos políticos. Então, quem tenta impedir a pessoa ali de exercer os seus direitos políticos em razão de raça, cor, sexo, etnia, procedência ou religião, tá certo? A gente vai ver que existe essa proteção lá na lei do racismo. Agora aqui quando viola, né, quando é violado um direito político da pessoa. Tranquilos? Isso aqui pode cair também em direito constitucional, né, gente? As bancas, elas podem querer misturar, né? Pegar a lei do racismo com a Constituição e cobrar algo do tipo. Tá certo? Pessoal, então, essa lei aqui alterou o Código Penal. Olha só, a lei 14.532, ela alterou o Código Penal, o artigo 140, e também a lei do racismo, né? Ela altera aí a lei do racismo e o Código Penal. Então, o que é que essa lei vai trazer de mudanças? Ela vai tipificar o crime de racismo, olha só, tipificar como racismo, né? A injúria racial. A injúria racial, gente, ela é e continua sendo uma qualificadora do crime de injúria. Crime de injúria é o crime contra a honra, tá certo? Se você tem lá, ó, difamação, calúnia e injúria. Agora, a injúria, quando se tratava de cor, raça, sexo, ela era punida como uma qualificadora do racismo. Ou melhor, uma qualificadora da injúria. Professor, e o que é que muda com essa lei? Muda por quê? Deixa eu pegar aqui uma... Pronto, para você entender. O que é que vai mudar com esta lei? Quando essa injúria ela é praticada por razão de sexo, razão de religião ou procedência nacional, aqui vai ser punido como qualificadora da injúria. Agora, sempre que se tratar de raça, cor ou etnia, deixa eu até colocar aqui de azul, cor, raça ou etnia, aí sai da qualificadora da injúria e passa a ser injúria racial. Beleza, gente? Não se preocupa que tem uma tabela só para isso daqui, tá certo? Esses assuntos mais complexos, eu prefiro trabalhar com você de forma isolada, para você entender. Mas eu, até por forma didática, eu antecipo algumas informações e eu só vou explicar lá na frente. Então eu jogo um conceito aqui na roda, lá na frente eu explico e fica melhor, que você compreende na totalidade. Beleza? Então, ó, essa lei aqui, ela alterou, né, o Código Penal, alterou também a lei do racismo, ela começou a tipificar como racismo a injúria racial. A injúria racial que era uma qualificadora, certo, gente, do Código Penal, ó, era uma qualificadora prevista lá no artigo 140, parágrafo 1º. Ela também prevê aqui a pena de suspensão de direito em caso de racismo nas atividades esportiva, artística, tá certo? A gente prevê o incremento da pena à discriminação religiosa e recreativa, lá no artigo, olha só, artigo 20A da Lei do Racismo. Pessoal, essa discriminação aqui recreativa, o racismo recreativo, está sendo bastante cobrado, tá certo? Está sendo muito cobrado. Antigamente, o que é que era cobrado aqui na lei do racismo? Somente as penas. Então você teria que dominar todas as penas do racismo, certo? Reclusão de 1 a 3, reclusão de 2 a 5, reclusão de 2 a 5 e multa, você teria que conhecer. Então, além de você aprender as penas, porque ainda é cobrado, você tem que aprender esses novos conceitos que foi alterado pela Lei 14.532. Dentre eles, o racismo
recreativo. Professor, o que é o racismo recreativo? Você vai lembrar de vários humoristas, né, que utilizam aí do fato de serem humorista para fazerem piadas, né, piadas de mau gosto aí contra pessoas relacionadas, gente, à cor, à etnia, à procedência nacional. Então, o legislador ele classificou como crime de racismo, tá certo? Aí é o chamado racismo recreativo, tá certo, gente? Ó, a gente não tá aqui para ficar emitindo opiniões, tá certo? Quem me conhece aí as minhas aulas sabe que eu não fico tomando partido, partido A ou partido B, nem entro em política. Eu acho que aqui não é o local para a gente estar falando de política. Aqui eu tô trazendo questões porque está sendo cobrado em prova. E no final eu vou mostrar para vocês por meio das questões. Então você precisa conhecer o que é o racismo recreativo e saber aonde é que ele se aplica, beleza? Então olha só, essa lei também altera, né? Aí para trazer esse crime, né? O crime de racismo recreativo. E também não poderemos deixar de falar da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, número 26. Pessoal, isso aqui ó, é a ADO 26, certo? O STF, ele considerou, olha só, as condutas homofóbicas e transfóbicas também, né, gente, ó, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa, a orientação sexual ou a identidade de gênero de alguém, certo? Traduzem-se expressões de racismo. Olha só, traduz expressões de racismo, portanto, serão punidas pelo crime de racismo. Então, ó, as condutas homofóbicas ou transfóbicas são punidas pelo crime de racismo. Ó, aqui é apenas um apanhado geral. Eu estou trazendo para vocês aqui o que é que a gente tem no ordenamento jurídico brasileiro de combate ao racismo. Então a gente já viu, ou melhor, trouxe de forma ampla, né? Combate aqui a toda forma de preconceito, certo? Então a gente trouxe aqui a principal é a lei do racismo, a 7.716, mas eu trouxe previsão constitucional, diversas normas aqui infralegais que abordam aí, né, as formas de preconceito, tá certo? Genocídio indígena, pessoa com deficiência, a própria tortura, estatuto do idoso e também, né, trazer para vocês aqui o que é que se tem de jurisprudência, de decisões do STF. Isso aqui é importante. Essa DO 26, ela é muito importante. Por quê? Porque o STF, ele traz um conceito do que é racismo. Então, o racismo não é só aquele conceito de superioridade de raças, de uma raça ser superior à outra. Isso aqui é o conceito antropológico, raça. Não é esse conceito que vai servir para a tua prova. Para a tua prova, você tem que levar o conceito jurídico trazido pelo STF. Esse daqui que acrescenta as práticas aí de racismo, certo, gente? As condutas homofóbicas e transfóbicas, tá certo? Então a gente vai ver que o conceito de racismo trazido pelo STF é um conceito social, certo? É um conceito jurídico, mas com aspectos sociais, tá bom? Vamos lá. Conclusão. A homotransfobia, que é justamente a homofobia e a transfobia, né? Tem um nome, a homotransfobia, ela é crime, tá certo, gente? É crime segundo o STF e uma vez praticada a conduta aqui, ó, de homofobia e transfobia, a pessoa responde por racismo. Professor, o senhor concorda com isso? Pessoal, eu acho que a homofobia e a transfobia, ó, só para a gente emitir uma opinião bem rápida e breve, certo? Eu acho que deveria ser punido assim. Mas eu não acho que colocar como racismo seria a melhor solução. Eu acho que deveria ser criada uma lei, lá no Congresso, inclusive, porque é lá onde as leis são criadas, certo? E não o STF ficar aí decidindo tudo, de qualquer maneira. Porque lá no Congresso, você pode criar aí a tipificação legal dessa conduta, as causas de aumento, as causas de diminuição, atenuantes, agravantes. Então lá é o cenário ideal, tá certo? Inclusive,
eu acredito que deveria ter uma lei que combata toda forma de preconceito. Por quê? O que é que a gente tem? Eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. A gente tem aqui um pouco de tudo. Genocídio, indígena, raça, sexo, cor, etnia, deficiência, tortura, pessoa idosa, mas isso aqui acaba criando diversas lacunas. Por exemplo, a gordofobia, né, preconceito contra pessoas obesas, não foi alcançado. A gente tem essa lacuna, dentre outras lacunas que existem. Então, ao invés de ficar pegando aqui uma conduta e tipificando como racismo, outra conduta se enquadra em tal lugar, é só você punir toda e qualquer forma de preconceito que talvez resolveria, tá certo, gente? Entre aspas, né? A gente sabe que para resolver aí é muito mais embaixo o problema. Pessoal, a ideia de raça, racismo, ela não se restringe à aparência física, certo? Isso porque o STF ele traz uma dimensão social daquilo que é raça, certo? Ou seja, o STF ele amplia aqui o conceito de raça, o conceito de racismo, tá certo? Então, o conceito de raça, racismo, é muito mais amplo do que aquele previsto na lei do racismo. Eu vou trazer aqui para vocês o conceito da própria lei, certo? Impedir, obstar, né? Impedir, obstar pessoas de ter acesso a determinados lugares, se configura racismo. E eu quero que você leve também para a tua prova que se esse impedimento, se obstar, que é prejudicar a pessoa, né? Impedir que a pessoa tenha acesso a determinados lugares, se esse preconceito, que eu vou chamar de intolerância, porque intolerância engloba preconceito e discriminação. A gente vai ver que são conceitos diferentes. Discriminação é uma coisa, preconceito é outro. Mas eu vou chamar de intolerância, tá certo? Para você entender que eu quero abarcar as duas coisas. Se essa intolerância foi razão de homofobia ou de transfobia, também se enquadra no delito de racismo. Tranquilos? Então bora lá. Vamos entrar aqui agora na própria lei do racismo, que é o tema da nossa aula de hoje. Tá certo, gente? Lei do racismo, que é a lei 7.716 de 89. Olha só o que é que diz o artigo 1º. Serão punidos na forma da lei, ou seja, nesta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pessoal, perceba que a lei ela deixa de fora aqui, por exemplo, conceitos como o de origem, origem. Ela deixa de fora aqui também, em relação a sexo, certo? Ela deixa de fora. Porém, o STF, ele acrescenta ainda que serão punidos aqui na lei do racismo as condutas de discriminação e preconceito contra a orientação sexual ou a identidade de gênero, tá certo? Qual a diferença de preconceito para discriminação? A lei fala que serão punidas as condutas de preconceito e discriminação em razão da raça, cor, etnia, em razão da procedência nacional e da religião. Tá certo, gente? Então, o que é discriminação e o que é preconceito? Bora lá? Isso aqui é importante. Pessoal, preconceito é a representação de uma ideia abstrata. O próprio nome aqui, se você separar o pré do conceito, você vai ver que forma duas palavras. Pré vem de prévio, né, gente? Pré dá uma ideia de antecipar alguma coisa, né? Então você tem um conceito prévio. Então isso aqui existe no campo abstrato, tá certo? Isso aqui existe no seu imaginário. Você tem um preconceito em relação a alguém, um conceito que você tem previamente. Talvez você não conheça aquela pessoa, mas você já tem um determinado preconceito. Quando você passa a conhecer, você pode mudar ou não. Pode continuar aí com aquele conceito que você já tinha. Mas o preconceito dá uma ideia de ideia abstrata, uma ideia pré-concebida que se revela pela opinião,
Certo, gente? Agora, essa opinião, ela é carregada de intolerância, certo? Intolerância e que se explícita nos pontos vedados pela legislação repressiva, tá certo? Você pode ter preconceito? Pode. Todo mundo tem direito a ter um conceito prévio de alguém. Agora, se esse preconceito ele se revela por aquilo que a legislação proíbe, aí você já está entrando em um preconceito que é punido como racismo. Se esse preconceito for em razão de raça, cor, sexo, ou melhor, tira o sexo, raça, cor, etnia, precedência, ou melhor, precedência não, né? Precedência nacional, certo, gente? Ou religião, aí vai ser punido pela lei do racismo. Tranquilos? Então, ó, não resulta necessariamente a prática de atos. Para que você tenha o preconceito, você não precisa agir. Basta que haja apenas, ó, ideologias que colocam uma raça como superior à outra. Então, no seu imaginário, de forma abstrata, ou que você revele ali o que você pensa, mas sem você praticar nada, tá certo? Você já incorre em preconceito, tá certo, gente? O preconceito que é punido no crime de racismo. E o que é uma discriminação? A discriminação é a prática do preconceito, tá certo? A discriminação é quando você pratica aquilo que você pensa em relação à raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Isso é ou melhor, isso é a discriminação. É o ato segregar, apartar, é a manifestação do preconceito, certo, gente? Sempre em razão, ó, proibidos por lei. Por exemplo, impedir a matrícula de um indígena em escola, porque a pessoa acredita que a etnia ali é inferior, que não merece estudar em determinada escola. A pessoa pensa preconceito. Ela já tem essa ideia abstrata. Agora, quando ela impede ou concretiza algo que ela pensa que é proibido por lei, aí ela está cometendo o delito de racismo. Tá certo, gente? Veja, não é um conceito tão simples, por isso que a gente gosta de colocar em tabelas, para que você consiga diferenciar, tá certo? Mas imagine o preconceito, uma opinião que carrega intolerância. E discriminação, a prática dessa opinião intolerante. Tranquilos? Vamos lá. Olha só, isso aqui pode cair também em direito constitucional, viu? Perceba que nossa aula aqui ela é interdisciplinar, né? A gente não vai falar só sobre a lei do racismo, a gente vai trazer aqui possibilidades de questões. Então, questões pode cair aqui em qualquer matéria. Pessoal, toda discriminação, ela é negativa? Você consegue pensar em alguma discriminação positiva? Discriminar é a prática de segregar, a prática de separar, certo? Fazer distinção. Você consegue imaginar aí eu tratar pessoas diferentes em relação por conta da cor? Será que eu posso ter aqui no ordenamento jurídico brasileiro uma discriminação que não seja negativa? A resposta é sim. Professor, como assim? Vai ter discriminação que não é negativa? Pessoal, sim. Existem, olha só, existem discriminações positivas e elas são chamadas de ações afirmativas, tá certo? Olha só, a discriminação positiva ou ações afirmativas, a ideia é de igualdade. Não é discriminar. Reduzem as perspectivas de uns em benefício de outro. Pessoal, é só você pensar como exemplo aqui as cotas, certo? As cotas, ela é uma forma de discriminação positiva por conta dessa dívida eterna que o Brasil tem, né? Por conta da escravidão. Então, por conta disso, existe aí as questões de cotas, tá certo, gente? E essas questões de cotas é considerado uma discriminação. Agora, é uma discriminação negativa? Não. É uma discriminação
positiva. É preciso fazer isso, tá certo? Ó, sem querer entrar aqui em mérito, né, se é legal ou não, sem querer entrar em questões políticas. A gente está mostrando para vocês aqui o que é a realidade, tá certo? As ações afirmativas ou discriminação positiva estão justamente atreladas à ideia de isonomia, certo, gente? Vocês já devem ter ouvido falar nessa frase aqui, ó. A ideia é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, a política de cotas é uma forma de discriminação positiva ou de ações afirmativas. Beleza? Pessoal, olha só. Isso aqui você encontra em tratados e convenções internacionais, certo? Olha só o que diz aqui. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos e de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos, olha só, gente, a tais grupos direitos humanos, né, o exercício dos direitos humanos e as liberdades fundamentais. Então você encontra a previsão em diversos ordenamentos internacionais, tá certo? Agora eu quero entrar aqui com vocês na parte dos conceitos, tá certo, gente? A lei do racismo, ele traz diversos conceitos e a gente precisa entender o que é que ela quis dizer ali com aquele conceito e, sobretudo, trazer aí o conceito que é apresentado pelo STF, tá certo? Olha só, se você pegar aqui, lá na lei do racismo, fala raça, certo? Ó, preconceito ou discriminação em razão da raça. E o que é raça? Raça é a definição antropológica, biológica ou restritiva. Por que restritiva? Porque o STF vai trazer um conceito jurídico ampliativo. Vai ampliar para alcançar outros grupos. Eu não posso, de forma aqui dentro do conceito biológico, do conceito antropológico, colocar a homofobia e a transfobia como raça. Mas o STF, como ele traz um conceito jurídico, um conceito de racismo social, certo? Ele amplia esse rol para alcançar determinados grupos, tá bom? O que é o conceito de raça aqui pela definição antropológica? Pessoal, raça, olha só, o conceito pertinente aos campos da antropologia física ou da biologia, para tanto, valem-se da análise de inúmeros elementos físicos coincidentes entre os indivíduos e alocá-los em um ou outro grupo. São muitos critérios de agrupamento, como branca, preta, vermelha, mulato, cafuso, mameluco, são exemplos de raça, certo? Então, ó, essa definição aqui, a definição antropológica, ela é limitada, ela é limitadora, tá certo? Então não interessa esse conceito, tá certo? O conceito que a gente tem que levar para a prova é o conceito trazido aqui pelo STF. Veja como o STF ele amplia o conceito de racismo. Olha só, racismo para o STF é, olha só, a compatibilização dos conceitos etimológicos, etnológicos, sociológicos, antropológicos ou biológicos, de modo a construir a definição jurídico-constitucional do termo. Olha só, então o STF, gente, ele traz uma dimensão de racismo sociocultural, tá certo? Ele vai pegar o conceito de raça existente na antropologia, ó, raça é raça branca, deixa eu dar uma pescada aqui, preta, vermelha, mulato, cafuso e mameluco, e ele vai ampliar para trazer um conceito de dimensão social e de dimensão cultural, tá certo? A gente vai ver que acaba alcançando muito, né? Acaba alcançando muito. Lógico, tem ainda várias lacunas,
mas já acaba protegendo aí determinados grupos que estavam de fora. Tá certo, gente? Ó, avançando aqui, a gente já viu o conceito de raça. O que interessa para você é esse conceito ampliativo trazido pelo STF. Qual o conceito de etnia? Pessoal, etnia é um grupo de pessoas que representam a homogeneidade cultural ou linguística, certo? Que possui vínculos culturais com características culturais do grupo, tá certo? Abarca todos os caracteres fenotípicos, tá certo? Cor, o que é cor? Cor é essa pigmentação epidérmica, tá certo? A cor da pele, tá certo? Abarca praticamente só um caractere, certo? Do fenótipo, né? Abarca somente a cor da pele. A única característica que tem ali que assimila, né, a pertencer a um grupo é apenas a cor. Então, aqui é um conceito mais simples. Religião, também um conceito simples. O que é religião? É a crença em uma existência sobrenatural. Certo, gente? Em uma existência divina que rege o universo, as ações humanas, do ponto de vista metafísico, tá certo? Com manifestações por meio de ritos ou dos seus cultos. Religião aqui, certo? É essa crença que você tem, todo mundo tem, né? Ou quem não tem também, não tem problema, tá certo? Porque o que não pode ter um preconceito, certo? Em relação de religião, beleza? Mas não há como negar que é uma manifestação que rege aí boa parte, né? Das pessoas, tá certo, gente? Essa crença, certo? Na existência do divino que rege o universo, que rege, né? Controla as ações humanas. Então, não pode ter preconceito em razão da religião, certo? Aqui fica mais forte o conceito de intolerância religiosa, né? Se você respeita todas as religiões, tranquilo. Agora, se você quer anular uma religião em detrimento da outra, pegar pedras, pau, ir lá e quebrar, né, imagens, aí é uma intolerância religiosa, né, quando não há esse respeito pela religião do outro, certo? E a procedência nacional. A procedência nacional, gente, conhecido como a xenofobia, certo? Essa procedência nacional aqui, ela vale tanto para estrangeiro quanto para os descendentes de estrangeiros, certo? Então, por exemplo, eu sou brasileiro nato, mas tem uma descendência de estrangeiros. Mesma coisa fora, né? O pessoal tem aí essa questão de países, né? Países estrangeiros. Mas essa procedência nacional pode ser também, gente, em relação a regiões, né? Por exemplo, preconceito com pessoas que vêm do Nordeste, do Norte, do Sul, Sudeste. Então, essa procedência nacional ela é mais ampla. Tranquilos? E aqui os conceitos trazidos pelo STF. Conceito de orientação sexual se refere ao sentimento de atração que o indivíduo sente por outras pessoas, certo? Podendo ser do mesmo sexo, do sexo oposto, de ambos os sexos ou ainda sem referência ao sexo, certo? Ou ao gênero. Pessoa que não sente atração sexual, pessoas assexuadas, não binário, gênero fluido. A orientação sexual, certo? Ela não se confunde com a identidade de gênero, que é a identificação, como homem, mulher ou categoria que é diferente de masculino ou feminino. Pessoal, então, orientação sexual é a sua preferência, né, em sentir atração, por quem você sente atração, e identidade de gênero é o modo como você se identifica, certo? Identidade, como você se identifica, homem, mulher, ou categoria que não seja masculino e feminino. Já a orientação, né, a orientação é essa referência aí de atração, certo? A atração que a pessoa sente ou que não sente, tá certo? Que ele pode ser assexuado também. Beleza? É uma orientação. Agora, qual o alcance de aplicabilidade da imprescritibilidade e da inafiançabilidade? Porque você tem uma lei de racismo que traz, certo? É considerado racismo toda intolerância, que é toda discriminação,
e todo preconceito em razão de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Então você tem aqui trazido pela lei do racismo. A Constituição fala que quando praticadas essas condutas devem ser punidos com pena de reclusão. Esse crime ele é inafiançável e também ele é imprescritível. Pessoal, isso criado por lei. E quando o STF coloca lá a orientação sexual ou a identidade de gênero, eu posso também alcançar aqui a imprescritibilidade e a inafiançabilidade para essas condutas? Para você entender melhor, deixa eu desenhar aqui. Ó, a lei do racismo, a lei 7.716 de 89, ele traz que é racismo ou será punido com racismo as práticas, né, de preconceito e discriminação quando for em razão da raça, cor, religião, quando for de procedência nacional e de etnia. Agora, o STF ele acrescenta ainda a orientação sexual mais a identidade de gênero. A pergunta é: a orientação sexual e a identidade de gênero também são alcançados pela imprescritibilidade e a inafiançável que estão previstas lá na Constituição Federal? Pessoal, a resposta, olha só, a resposta é sim. Para o STF, como eu falei para vocês, o conceito ele é ampliativo. O conceito ele é um conceito jurídico, sociocultural. Sendo sociocultural, vai também alcançar, certo, a imprescritibilidade e a inafiançabilidade as condutas de orientação sexual e identidade de gênero, tá certo, gente? Então não esqueçam disso para o STF. Ó, racismo tem um conteúdo estendido, a sua dimensão sociocultural. Então o que é racismo? Todo preconceito, toda discriminação baseada na raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, orientação sexual e identidade de gênero, tá certo, gente? E identidade de gênero. Agora, outra pergunta que talvez possa aparecer na tua prova. E os atos discriminatórios que são vedados em outras leis? Por exemplo, pessoa com deficiência, idoso, sexo, estado civil. Essas condutas, por exemplo, a pessoa tem um preconceito por uma pessoa ser idosa. Será que essa conduta também vai ser considerada imprescritível? Também vai ser inafiançável? Pessoal, resposta não. Tá certo? Não. Porque, ó, somente o racismo, né, tem o efeito ó, da imprescritibilidade e da inafiançabilidade. As outras condutas, elas são condutas discriminatórias, certo? São condutas discriminatórias, mas que não estão alcançadas pela lei do racismo. Beleza? Então, ó, para você fixar de uma vez, tá certo, gente? Professor, o senhor está repetindo isso aqui, está sendo chato, para você não esquecer. Essa lei aqui, se você estuda um dia, no outro dia você esquece. Então, eu estou batendo aqui nessa tecla para que entre aí na sua cabecinha e não saia mais. Ó, racismo tem a ver com raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, e aí o STF traz o conceito ó, de orientação sexual e a identidade de gênero. Isso tudo aqui é igual à imprescritibilidade e à inafiançabilidade. Tranquilo? Isso aqui a gente já respondeu, né? Como ficaria a tutela
parentela do indivíduo que, por força de obesidade, é alvo de preconceito e discriminação. Então, é um preconceito e uma discriminação pela pessoa estar acima do peso, certo? Isso aqui vai entrar como crime de racismo? Não. Vai entrar a imprescritibilidade? Vai entrar a inafiançabilidade? Não. Pessoal, por mais que existem diversas leis, a Constituição proíba toda forma de discriminação, a gente acaba tendo aqui uma lacuna, tá certo? Então não existe uma solução pronta para a questão de gordofobia, por exemplo, tá certo? Lógico, a gente vai ver aqui que existem outras formas de punir, certo? Ele pode ser punido aí lá, crime contra a honra, tá certo? Agora, dentro do racismo, não, tá certo? Dentro do racismo, não. Pessoal, 45 minutos de aula, bora fazer um rápido intervalo aqui. Então, vou pausar aqui a gravação, certo?